nós vamos falar de um tema que também é importante e toca a vida de todos nós, autoestima. Como é que anda a sua autoestima? Como é que a autoestima pode influenciar o seu relacionamento? De que forma a autoestima ajuda a superar conflitos? Para responder a essas e outras questões, eu converso com a psicóloga especialista em relacionamentos, Pamela Magalhães. Você pode participar com a gente, enviar um e-mail, tribuna@redevida.com.br, porque estamos ao vivo. Nessa noite a gente recebe Pamela Magalhães, que é psicóloga e nossa comentarista de comportamento. Pamela, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Bom estar aqui. E é bom a gente falar de temas que tocam o nosso dia a dia, né? Exatamente. Muito Todo o bom. programa hoje vai ser especial. A gente vai falar de transtornos, a gente vai falar de como ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Mas a gente começa o programa falando de autoestima. Vamos começar definindo essa palavra, porque pode ser que alguém em casa já tenha ouvido falar ou tenha algum conceito. Será que está certo? Será que não está? O que é autoestima? Bom, primeiro que a autoestima, a gente tem que pensar na forma que eu me vejo, como eu me percebo, o quanto eu me quero bem ou não. Isso vai determinar muito as escolhas que eu faço, o que eu me proponho. Desde o que eu proponho a escolher para me alimentar, ou o que eu me proponho a fazer quanto trabalho, as pessoas que eu escolho para me relacionar. Então, tudo isso determina os carinhos que eu faço para mim ou não. Por exemplo, você está falando de comida. Então, se eu sou uma pessoa que me cuido um pouco mais na parte alimentar, pode ser que tenha uma relação direta com a minha autoestima. Sim, a autoestima é o seguinte, quando eu estimo alguém, né, se eu falo assim, nossa, né, eu estimo o Dalcides. Então, assim, eu tenho um carinho por ele, né? Eu vou fazer movimentos que sejam bons para ele, certo? Porque eu tenho carinho, eu quero cuidar. O mesmo eu tenho que fazer comigo. Se eu quero o meu bem, eu tenho que cuidar de mim. Então, eu tenho que escolher aqueles alimentos que fazem bem para mim. Eu tenho que escolher os relacionamentos que fazem bem para mim. Eu tenho que escolher uma profissão que me faça feliz. Se eu não ajo dessa forma, e se eu tenho determinadas escolhas que não me fazem bem, a tendência é um boicote, uma autossabotagem e machucar muito a minha autoestima. Eu conheci uma vez uma pessoa que até assim falava isso sorrindo, mas eu percebia que essa frase vinha com dor e com sofrimento. Dizia assim, eu só me envolvo com pessoas, sabe, que não valem nada. Eu só tenho relacionamentos que não levam a nada. O fato da gente procurar alguém que depois a gente chega à conclusão que não é a pessoa, porque os valores são diferentes, ou porque tem uma série de coisas que nos fazem sofrer, tem a ver também com a autoestima? Totalmente. Mesmo? As escolhas que eu faço, sou eu quem faço, certo? Eu escolho. Certo. Eu escolho com quem eu quero me relacionar. Se eu me relaciono com pessoas que me machucam, que me sugam, que de repente me desgastam, eu estou escolhendo. Né? Ninguém pôs um revólver na minha cabeça e falou assim, olha, fique com fulano. Se eu estou com alguém, se eu estou com essa pessoa e estou sofrendo, é porque de alguma forma eu escolhi isso. E por que eu estou escolhendo esse tipo de pessoa para viver ao meu lado? Essa pergunta que a pessoa que pensa, que está vivendo uma situação dessa tem que se fazer. E uma pessoa com baixa autoestima também pode se cercar de pessoas que são menos, por exemplo, socialmente são menos. Se é uma pessoa que tem uma certa insegurança, por exemplo, acadêmica, então ele se cerca de pessoas que têm menos cultura acadêmica? Porque assim, pode ter isso? Dalcides, é o seguinte, quando eu tenho uma baixa autoestima, tem alguns sintomas que são importantes a gente citar. Né? Então, eu tenho uma insegurança grande, eu tenho um amor próprio defasado, eu tenho um sentimento de inferioridade bastante significativo, eu tenho pensamentos pessimistas recorrentes, eu sou intolerante à frustração, eu tenho uma resistência muito grande em receber elogios, por exemplo, eu tenho dificuldade em pôr limite ao outro, porque eu tenho uma preocupação muito grande em ser querido. Então, quando eu ponho um limite ao outro, né, que eu quebro a expectativa do outro a meu respeito, o que acontece? Eu frustro e eu me sinto desprotegida, porque, nossa, não vai gostar de mim a partir do momento que eu pus limite. Nossa, é quase uma escravidão. Né? Tem uma vulnerabilidade emocional muito grande. Então, essas são algumas características que aparecem. Ansiedade, agressividade, porque o indivíduo ele fica muito vulnerável e muito fragilizado a partir do momento que esse autoconhecimento ele é muito defasado. A gente fez uma matéria
perguntando para as pessoas nas ruas qual a importância da autoestima num relacionamento. Vamos acompanhar. Qual que é a importância da autoestima para o relacionamento? Eu acho que é essencial, porque quando você está bem com você mesmo, você também faz a outra pessoa feliz. Para mim, no caso, eu sou muito vaidosa, né? Mas primeiro me arrumo para mim e depois pro meu marido, né? É mais para ele do que para os outros, é mais para mim e entre ele. Tem que se cuidar, né? Porque senão o marido vai e arruma outra. Não é verdade? Tem que se arrumar, a mulher tem que ficar bonita, se pentear, né? Também tem a hora, né? O casal até mesmo se sentir bem, né? Porque se a mulher se arruma e o cara não, pega mal, né? Aí os olhares vai todo, aí começa o ciúme, a mulher chamar mais atenção que o homem. Então acho que os dois patamar, tem que estar no mesmo patamar, até mesmo pra se cuidar bem, um cheiroso. Porque a pessoa sente confiante e não vai, né, dar motivo para ele olhar para outros lados, né? Você vai andar mal arrumada, feia, não tem como. Bom, a autoestima é o que dá a segunda base do relacionamento. Sem isso, não tem como. Porque senão, se você não se sente bem, a outra pessoa não vai se sentir bem. Não sei. Eu acho que quando você começa a namorar, isso vai se perdendo um pouco. Porque você já tá lá com a pessoa. Mas a confiança maior é você se sentir bem, né? Você sentir que aquela roupa é ideal, que o seu corte de cabelo é ideal, que ela vá gostar também. E outra coisa, a pessoa tem que gostar do seu jeito como você é, né? Sem mudar, sem querer modificar a pessoa. Daquilo que eu percebi, quando o moço lá falou assim que a gente vai perdendo a autoestima quando a gente começa a namorar. Você viu que ela não concordou muito, né? Não concordou, não gostou, né? E certamente isso vai render várias brigas, né? Então, Cides, eu acho assim, a autoestima é muito importante no relacionamento e a baixa autoestima pode prejudicar demais uma relação, porque é o seguinte princípio: se eu não me amo, como que eu amo alguém? Como eu dou aquilo que eu não tenho? Certo? Então, eu preciso gostar de mim, reconhecer as minhas virtudes, os meus defeitos, entender. Por isso que eu falo, se você está sentindo que essa autoestima está defasada, que ela pode melhorar, exercite o autoconhecimento para que você consiga enaltecer aquilo que é bacana em você e, diante dos defeitos, consiga fazer alguns movimentos e não pensar em movimentos imensos, porque eles dão uma preguiça danada, né, que a gente chama da resistência. Mas começar a fazer pequenos movimentos, porque são esses pequenos movimentos, não os subestime, que vão te levar a grandes realizações e a alimentar essa autoestima, que é muito importante. Eu vi que ali na matéria, a maior parte deles falou a respeito de assim, se vestir bem, ou então alguns cuidados, né? Talvez cabelo, a pele, né? Me parece que a autoestima tem essa relação, sim, com o físico, mas na matéria ficou bem saliente que as pessoas em geral pensam talvez dessa forma. É a primeira coisa que a gente vê. Então, acho que as pessoas acabam associando muito com essa história do físico. Mas não é só isso. Eu não preciso estar bem, eu não preciso estar lindo para que o meu namorado, que o meu marido não me troque, não me traia. Eu preciso estar bem comigo por inteiro. Isso que é muito importante, porque é essa segurança que vai propor e vai promover uma estabilidade na relação. Eu falo que não tem algo menos charmoso que a insegurança no relacionamento. Agora, a questão não é estar bonita ou não, mas é estar bem consigo mesmo. Confiante. Claro, que essa é a maior beleza de todas. É quando você está bem com você. Um relacionamento onde a autoestima é baixa, de que forma influencia esse relacionamento? Total. Fico inseguro, posso ficar com ciúme, porque a fantasia, porque quando eu estou com baixa estima, eu sempre acho que o outro é melhor do que eu. O meu parâmetro é sempre o outro, porque minha autopercepção essa autopercepção é muito distorcida. Então qualquer um ameaça a minha relação. Então eu fico inseguro, fico desconfiado, tenho muita dificuldade de me apropriar. Como eu vou acreditar, Dalcides, que alguém me ame? Né? Então chega o meu marido e fala, olha, te amo, você é linda. Eu não me aproprio disso se eu não enxergar isso em mim.
Então, o sentimento de angústia é muito grande, a sensação de ansiedade, a dificuldade de se apropriar e esse vazio que fica permanente dentro da gente. Quando a gente anuncia a sua vinda aqui no Tribuna Independente, aí as pessoas mandam perguntas. Então, vamos a algumas dessas perguntas. Por Paulo, favor. muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite, Pamela. Boa noite. Então, a gente tem algumas questões, algumas perguntas que vão nos chegando nas redes sociais. Uma delas veio de Cascavel, no Paraná, é o Sérgio Branco, e ele diz assim: uma pessoa oprimida por outra normalmente tem uma baixa autoestima. E o opressor também pode ter baixa autoestima? Talvez esteja oprimindo justamente por causa disso? Olha, Paulo, é o seguinte, eu diria para ele que uma relação neste perfil é uma relação de um caráter destrutivo, certo? Você vê que é uma relação, Dalcides, em que não é porque o que está sendo oprimido é o sofredor. Até porque, se ele não se beneficiasse por algum ganho secundário nessa relação, mesmo que o ganho seja o sofrimento, que é aquilo que ele precisa, por incrível que pareça, Ele se alimenta do sofrimento? Ele se alimenta desse sofrimento. Mesmo? E ele fica nessa relação, e o outro, que é o opressor, não pode ser encarado como vilão. Ambos aí se alimentam nessa situação doente. É um relacionamento destrutivo que eu não acho que ninguém está ganhando, Paulo. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma relação que merece uma revisão e que, se ele está mandando essa pergunta, eu já acho que é um bom sinal. É um primeiro sinal. Então, observe qual é a proposta de um relacionamento. Um relacionamento para construir, para ser gostoso. Não é para oprimir, nem ser oprimido. Certo? Relacionamento quando se tem amor próprio. Certamente isso também não é uma coisa assim que cai do céu, cai pronto. Não é mágico, Não né? é mágico. Não acontece da noite para o dia. Sim. Tem alguma dica concreta para alguém começar em casa a se exercitar nessa construção da autoestima? Primeiro, evite autocrítica demasiada, evite comparações excessivas com o outro. Comece a valorizar as pequenas mudanças. Não está feliz? Se questione. Bom, não estou feliz com isso, não estou feliz nesse emprego, não estou feliz com o meu corpo, não estou feliz, enfim, nas relações. Comece a fazer pequenos movimentos, porque as pessoas às vezes esperam coisas grandes mudanças, e aí não fazem nada e subestimam as pequenas. E é nessa somatória de pequenas que você vai conseguir as grandes. Então, acho que esse é um primeiro movimento. Exercitar o autoconhecimento, começar a se questionar o que é importante para você, se conhecer, se ouvir, dialogar consigo mesmo. Às vezes eu proponho para o paciente, olha, fica quietinho um pouquinho, entre em contato com você, e tem uma resistência imensa em fazer esse movimento. Como se isso promovesse uma angústia muito grande. E promove, é essencial. Né? E promove. Mas talvez seja importante entrar em contato com essa angústia, para que você consiga se perceber. Ninguém melhor que você sabe o que te é importante. Então, esse é um exercício que eu acho muito interessante. E começar a pensar quais são os carinhos que você pode fazer para você. Né? De repente, começar um exercício, ou de repente mudar alguma coisa na alimentação, ou então rever a sua relação. Para que manter relacionamentos destrutivos, Dalcides? Né? Amizades que te sugam, amizades que não te agregam em nada. Começar a impor um pouquinho mais de limite. Porque muitas vezes você abdica dos seus interesses em função do outro. E aí você sai completamente da tua meta, dos seus objetivos, em função do outro. Observar as relações de dependência afetiva, que isso é um atraso muito grande. Interessante você estar falando agora, e falou assim, até do se exercitar. Em geral, a gente olha o exercício, a atividade física, como um sacrifício. Ufa, então agora tem que ir. Nossa, como está difícil. Mas nessa outra ótica, nessa mudança de perspectiva, fica agradável. É um tempo que eu dedico a mim. Porque eu me quero bem, porque eu me amo. Sabe por quê, Dalcides? Porque quando você começa a fazer esses movimentos, da mesma forma que você está acostumado até então a fazer movimentos destrutivos que te colocam mais para baixo, quando você começa a fazer pequenos movimentos, isso vira um ciclo. Porque são os pequenos movimentos que vão elevando sua autoestima, e aí você vai se sentindo mais poderoso, mais forte. Isso faz com que você goste mais de você. E quanto mais eu gosto de mim, mais eu escolho coisas boas para mim. Então, tende a aumentar cada vez mais. No caso, por exemplo, de alguém que gosta de falar de si mesmo, ou então assim, gosta de se gabar, é sinal que ele tem uma autoestima num bom nível. Por que eu digo isso? Porque eu já vi, por exemplo, casos de alguém assim, fazer alguma coisa inteligente, hein?
sou inteligente. Entendi. Quer dizer, e percebi que não era brincadeira, ele estava realmente convencido. Isso é sinal de que está equilibrado ou não? Isso está me parecendo uma necessidade de aprovação, que é uma característica também do indivíduo de baixa estima. Quando eu preciso da aprovação do outro, é porque eu talvez não esteja tão convencido disso. Certo? A mulher que é bonita, ela não precisa ficar falando para todo mundo que ela é linda, maravilhosa. A pessoa que é inteligente, ela não precisa ficar contando aos 4 cantos. A gente sabe o que a gente se basta nisso. Para que eu vou falar isso para, de repente, alguém ao meu lado se sentir inferiorizado? Muito pelo contrário. Eu me nutro disso por perceber, isso me faz com que eu me coloque nas situações de uma forma mais positiva, mas eu não preciso denegrir alguém para me sobressair, que isso entra também, a pessoa que normalmente faz isso, ela costuma também a criticar muitos outros e se auto-enaltecer, né, que a gente fala. E, na verdade, eu não sei se isso é um caminho para quem de fato tem uma autoestima elevada. Muito pelo contrário, eu acho que alguém que está tentando acreditar nisso. A convivência no dia a dia com pessoas que tentam denegrir, usando a palavra que você usou, estão sempre assim, fazendo críticas, estão sempre... pesadas, né? Pesadas. O que a gente faz? Mas se a gente, por exemplo, está trabalhando, está convivendo, ou é algum familiar... É alguém assim que está próximo e faz parte ali do dia a dia. Como é que a gente faz? Olha, Dalcide, se for no ambiente profissional, eu acho que é diferente do relacional no sentido afetivo, né? Porque quanto afeto, eu escolho com quem eu quero me relacionar. Certo. Então, se eu tiver com uma pessoa que o tempo inteiro se enaltece, precisa se autoafirmar constantemente e me diminui, eu tenho que questionar por que eu estou nessa relação, porque isso me machuca e não é saudável. E eu não sou terapeuta do meu parceiro, que isso é um inferno, né? Isso fica muito chato. Agora, no ambiente profissional, a gente tem que ter jogo de cintura, né, Dalcide? A gente tem que ter uma flexibilidade. Então, não dá para simplesmente querer tirar esta pessoa do âmbito profissional, porque muitas vezes a gente não tem esse poder. Certo. Mas eu acho que a gente pode se proteger desse tipo de pessoa. E como é que a gente se protege? A gente tem que tomar cuidado como a gente se expõe. Então, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho que é da minha equipe que tem esse funcionamento. Então, eu posso, de repente, me limitar aos exercícios profissionais. Não preciso afinar, estreitar um vínculo, forçar uma intimidade de alguém que não me agrega, que não me acrescenta. Isso é uma forma de me proteger. Agora, se eu não tiver uma boa autoestima, estiver preocupado no que ele vai achar de mim, o que ele vai pensar, ele não vai gostar de mim, aí fica complicado. A gente se machuca forçando essas relações. A naturalidade sempre é a melhor coisa mesmo, né? Com certeza. A gente tem essa leveza no relacionamento. Em tudo, né, Dalcide? Em tudo. E até assim, pessoas sábias com as quais eu convivi, determinadas situações, às vezes se afastar um pouco, né? Não está tão ali inteiro. Isso é uma autopreservação, isso é uma forma da gente se proteger que é fundamental na vida. As pessoas com as quais eu me relaciono, os lugares que eu me proponho estar, isso também, a escolha disso tem tudo a ver com a autoestima. Que conversa boa, não, Pamela? Então eu agradeço. Sempre. Sempre, não é? Sempre, eu Pamela agradeço também. Magalhães, que é psicóloga e nossa comentarista de comportamento. Obrigada, Nos vemos Dalcide. daqui a alguns dias. Sempre, obrigada.